bem-vindo! No vídeo de hoje vamos apresentar 10 carros que de alguma forma revolucionaram a indústria automotiva e foram chaves para outros projetos. Sente-se confortavelmente e chama a vinheta. Benz Motorwagen, 1896. É o primeiro carro da história, e isso já pode ser considerado uma grande revolução. O inventor Carl Benz criou este triciclo motorizado e junto com sua esposa e filhos fez a primeira viagem em um automóvel. Para o carro se mover, usou-se um pequeno motor de 462 cilindradas, que produzia 1,1 cavalo de potência. Desde então a invenção passou a ser um elemento essencial para o progresso e o ato de ir e vir nunca mais foi o mesmo. 2. Ford Modelo T. O Modelo T foi produzido entre 1908 e 1927, tornando-se o primeiro carro acessível da história. Enquanto a trajetória do automóvel começou com o Benz Motorwagen, o Modelo T revolucionou a forma como os carros foram fabricados com a linha de produção que Henry Ford inventou. O processo facilitava a produção e tornava o trabalho mais econômico. Graças a este sistema, mais de 15 milhões de Modelo T saíram da planta da marca norte-americana em Michigan e ajudaram a mobilizar a classe média dos Estados Unidos. A invenção foi tão revolucionária que deixou uma herança e até hoje os carros são feitos desta forma, com suas respectivas benfeitorias. 3. Citroën DS. O DS foi o sucessor do Traction Avant, que falaremos mais adiante. O Citroën DS contribuiu com grandes tecnologias para os carros. Primeiro foi o sistema de suspensão hidropneumática, que absorvia as irregularidades do terreno como nenhum outro componente. Também era utilizado o sistema de freio a disco, e embora não tenha sido o primeiro a usá-lo, foi o que popularizou este sistema. 4. Oldsmobile F85 Jetfire Turbo, 1962. A primeira vez que um motor turbo equipou um carro de produção foi em 1962, nas mãos da Oldsmobile. Antes disso, os turbos só foram usados na aviação para compensar a perda de potência devido à baixa pressão atmosférica em altitude elevada. Foi então que a empresa viu uma oportunidade de extrair mais potência do motor V8, iniciando anos mais tarde todo o frenesi que um nome turbo fazia nos anos 80. Hoje em dia, é utilizada em motores pequenos para manter o consumo de combustível e emissões de CO2 o mais baixo possível. Tornou-se um acessório importante que gradualmente levará ao desaparecimento dos motores naturalmente aspirados. 5. Volvo Amazon. O Amazon foi produzido entre 1956 e 1970, e foi oferecido como sedã de 2 ou 4 portas e wagon. A maior contribuição deste carro foi ter introduzido, como padrão, o cinto de segurança de 3 pontos, marcando o início da preocupação com a integridade dos ocupantes de um carro. Hoje, essa preocupação atingiu níveis que eram impensáveis nos anos 50. Essa busca se tornou uma prioridade, desde o desenho externo do carro até o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança ativa e passiva. 6.
Mercedes-Benz Classe S, 1991. De acordo com a NHTSA, órgão responsável pela segurança viária dos Estados Unidos, a invenção mais importante na questão vital depois do cinto de 3 pontos foi o controle de estabilidade. O primeiro fabricante a introduzir um carro de produção foi a Mercedes-Benz com seu modelo principal, o Classe S, em 1991. Desenvolvido a partir do sistema ABS, a tecnologia ajuda a manter o carro em uma direção. Atualmente boa parte dos veículos são dotados desse dispositivo. 7. Cadillac Type 53, 1916. Além de incorporar o sistema de partida elétrica, não precisava mais de manivela. Type 53 de 1916 é o primeiro carro a implementar a disposição de controles como os conhecemos hoje. Antes desse veículo, cada um tinha um sistema diferente para operar com muitas alavancas, pedais e outras complicações que o condutor tinha de aprender para mover-se com o veículo. O Cadillac 1916 tinha um volante, 3 pedais, alavanca de câmbio entre os assentos dianteiros e freio de mão localizado um pouco atrás da transmissão. 8. Citroën Traction Avant. Embora muitas pessoas pensam que este carro foi o primeiro a ter tração dianteira, na verdade não é. O chassi monobloco e o fato de utilizar as rodas da frente para se mover ajudou a tornar o sistema mais popular em seu tempo. Enquanto que os outros carros na época, entre 1934 e 1957, foram construídos sobre uma estrutura de aço, o Traction Avant integrava o chassi e a carroceria em uma só peça, resultando numa melhor rigidez estrutural, menos peso e mais espaço na cabine. Produziram 759.111 unidades deste carro francês, que levou a outro nível a forma de fabricação dos automóveis. 9. Austin Morris Mini. Numa altura em que os carros bolhas invadiram a Europa com pequenas dimensões e motores de motocicletas, a British Motor Corporation, BMC, decidiu, em 1959, criar um veículo que iria revolucionar completamente a forma de construir automóveis. E até hoje a maioria dos carros são construídos dessa maneira. Se trata de um carro com motor transversal dianteiro, o que significa que o motor e transmissão ocupavam menor espaço que nos tradicionais longitudinais. Graças a isso, o Mini alegava que 80% do comprimento total do carro se transformava em espaço para os ocupantes. 10. Sempervivus Lohner Porsche, 1899. A ideia de um carro movido por duas fontes de energia diferentes, um autêntico híbrido, não é tão recente como se poderia pensar. Na verdade, a ideia é quase tão antiga quanto o próprio automóvel. Ferdinand Alexander Porsche, juntamente com o empresário Jacob Lohner, entregaram, em 1899, a patente de um veículo impulsionado por dois motores, um a gasolina e o outro elétrico, estes posicionados sobre as rodas dianteiras. Assim, em 1900 nasceu o primeiro carro híbrido da história. Entretanto, a tecnologia não foi para frente pela dificuldade que representa o peso e eficiência das baterias, uma das principais dificuldades encontradas nos híbridos modernos. Obrigado por assistir. Nosso intuito é sempre trazer conteúdo para aumentar seu conhecimento sobre os mais diversos assuntos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Aproveite e já deixa aquele like maroto garoto, nos ajude e compartilhe nas redes sociais. Hasta la vista, amiguinhos.